Bom dia a todos. Bom dia a todos que estarão entrando nessa live, que estarão visualizando essa live em outro período. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós nessa manhã. Essa manhã bonita, aqui onde nós estamos. Não sei onde você está e o momento que você está, como o dia está. Mas sempre o dia é lindo quando o dia está com o Senhor, quando nós estamos com o Senhor neste dia. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa mover o coração dele em direção ao nosso coração, que Deus possa se comunicar conosco nessa manhã. E eu desejo a todos um bom dia. Nós estamos começando esse dia, essa live, a nossa reunião de hoje, com um pesar no nosso coração, pela partida de um amigo nosso, um pastor querido nosso, pastor Sidney, uma pessoa da nossa família, uma pessoa que nós temos um apreço muito grande pela sua família, por todos, pela pastora Selma, pelo Mateus, pela Sarinha, que o Senhor Jesus possa consolar o coração dessa família, que Jesus possa trazer paz, trazer conforto ao coração deles. E nós sabemos que o pastor está num bom lugar, que o pastor está com o Senhor, que o pastor Sidney voltou para casa, mas que o Senhor possa curar as nossas dores, o nosso pesar, os nossos sentimentos, porque nós que ficamos aqui, nós temos a saudade, nós temos as lembranças, e que Deus possa, através do Espírito Santo dele, confortar os nossos corações, confortar o coração da família, confortar o coração de toda a igreja, que amamos tanto essa família, amamos tanto o pastor Sidney, e que Deus possa abençoar-nos e possa nos guardar nesse dia. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã de uma forma poderosa, de uma forma transformadora, que Deus possa falar conosco e que Deus possa transformar a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, Deus, nós nos colocamos na Tua presença, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, Pai, mesmo nessa manhã nos visitar, Deus, nos visitar com o Teu amor, nos visitar com a Tua graça, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa consolar e confortar os nossos corações, Pai. Nessa manhã nós queremos colocar a família do pastor Sidney nas Tuas mãos, Pai. Queremos colocar a vida da Selma nas Tuas mãos, Pai. A vida do Mateus, a vida da Sarinha, Pai, de todos os seus irmãos, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa confortá-los e abraçá-los, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã, Deus, o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus. Que o Senhor possa, Pai, ministrar ao nosso coração a Tua palavra, ministrar ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor, Deus, a Tua paz, Pai, possa inundar as nossas vidas nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, que nada roube, Pai, a Tua palavra para nós nessa manhã, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a terra, Pai, do coração dos meus irmãos, dos meus amigos que estarão ouvindo essa palavra possa ser uma terra fértil, Deus. E tudo aquilo que provém do Senhor, Deus, que toda semente que provém do Senhor possa germinar na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, Deus, nos protege. Nós te agradecemos por esse dia lindo, Pai, apesar do tempo, Pai, mas é um dia lindo porque foi o Senhor quem fez. E tudo que o Senhor fez é lindo e bom. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom e as Tuas misericórdias sobre nós têm se renovado cada manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Nós somos gratos a Ti de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu hidratar um pouquinho aqui a garganta. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Eu creio que Deus tem uma palavra específica para cada um de nós. Bom dia, nós não sabemos a situação onde cada um aqui se encontra,
mas nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. O Senhor tem uma palavra específica para mim, para minha casa, para minha família, mas o Senhor também tem uma palavra específica para a sua vida nessa manhã, para a sua casa nessa manhã. Que você possa estar com o coração aberto, com o coração receptível à palavra de Deus. Que você possa estar com o coração sedento de ouvir aquilo que Deus tem para nós. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar primeiramente, como já falou, através dessa palavra ao meu coração, mas também que possa abençoar o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje, nessa manhã, a respeito de um texto bem conhecido também de todos, uma história bem conhecida também de todos, e que Deus colocou no meu coração. Esse texto está em Ezequiel 37, Ezequiel capítulo 37. É um texto muito conhecido da maioria das pessoas, e eu gostaria de conversar, de ministrar com os nossos irmãos, com vocês, a respeito desse texto. Muitas pessoas olham para o Antigo Testamento de formas errôneas. A gente precisa trazer para agora. Não, a gente tem que ignorar o Velho Testamento e tal. E na verdade o que Deus sempre quer de nós é que nós sejamos educados, é que nós sejamos confrontados com as histórias que ele colocou, com as coisas que ele fez, que ele realizou com o seu povo desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Que nós possamos pegar essas histórias, pegar esses acontecimentos e entender quem é esse Deus que fez no passado. Quem é esse Deus que continua fazendo no presente? Deus, uma das características de Deus é que ele é imutável. Então tudo que o Senhor realizou no passado, ele pode realizar aqui, comigo e com você. Então essas histórias servem para trazer e nutrir a nossa fé. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de Ezequiel capítulo 37. Vamos ler esse texto? Eu vou começar lendo, eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou começar lendo e a gente vai continuar conversando. Amém? Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. No versículo 11, ele diz assim: Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, o povo de Israel, nossos ossos se secaram, a nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados para fora, nós estamos cortados fora por nossas partes. Então aqui nesses 3 versículos, a gente tem um panorama do que estava acontecendo naquele momento. Ezequiel, ele foi tomado pela mão do Senhor, Deus o carregou para esse lugar, para esse vale. Deus o levou para esse vale. E nesse vale, a realidade de Israel foi exposta, que eles estavam secos, sem esperança, perdido, estavam cortados fora, estava fora de onde eles deveriam estar. Então essa era a realidade nesse texto, como se encontravam essas pessoas e qual que era a visão de Ezequiel para esse lugar específico, para esse vale, para essa situação. E todos nós vivemos momentos de vale. Todos nós temos os nossos vales em diversos momentos da nossa vida. Pode ser que neste momento específico você esteja passando por um vale. Pode ser que nesse momento você esteja em pastos verdejantes com o Senhor. Mas em algum momento você passou por um vale. E em algum momento você passará por um outro vale. As nossas vidas são assim, nós andamos em pastos verdejantes com o Senhor, nós descemos a vales, nós andamos em pastos verdejantes, nós descemos a vale, e a nossa vida é assim, porque isso é que forma o nosso caráter, isso é que forma aquilo que Deus quer forjar em nós, nas nossas bonanças, nas nossas dificuldades. Aí o Senhor vai provando a nossa fé, vai provando aquilo que nós cremos, e é assim que a nossa vida caminha. Com o Senhor nos pastos verdejantes e com o Senhor no vale.
Nós estamos com o Senhor. E essa era a situação desse povo. Eles estavam no vale. E Deus estava querendo mostrar isso para Ezequiel. Então nós vivemos esse vale. De repente nós estamos vivendo um vale da sombra da morte, um vale da indecisão. Quantas decisões nós precisamos tomar hoje? Decisões sérias, importantes e que estão tirando o nosso sono, estão tirando a nossa paz. A gente não sabe o que fazer, não temos uma direção. Isso é um vale. Às vezes a gente se sente sozinho nesse lugar. Às vezes os vales das frustrações. Tantas coisas acontecendo ao seu redor, você se deu tanto, você fez tanto, você se doou por completo e foi frustrado em todas as áreas, foi frustrado em tantas coisas. Isso é um vale que você também pode passar por muitas vezes. Vale da opressão. O vale da opressão que nos leva à depressão, que nos leva a um estado de paralisação. Às vezes você pode estar passando por esse momento hoje. Dessa opressão, desse peso sobre a sua vida, dessa sensação de que tudo está acabado, de que não tem mais jeito, de que as coisas não vão mais progredir. E às vezes a gente está nesse tipo de vale, às vezes eu me encontro ou você se encontra nesse tipo de vale. O vale da desolação. Você olha ao seu redor, tudo, parece que tudo foi exterminado. Assim como Jó, lembra da história de Jó? Que Satanás foi lá e foi retirando tudo, filhos, dinheiro, as coisas que ele tinha, amigos, tudo. Ele olhou ao seu redor e não existia mais nada, estava tudo desolado. Era só um deserto ao redor dele, era só ele e até a sua saúde foi tirada. Então às vezes a gente pode estar nesse meio desse vale. No meio dessa situação. E isso é passível a nós que somos seres humanos. Nós vivemos nessa terra e essa terra produz espinhos e abrolhos. Assim como o Senhor falou lá no começo, depois que Adão e Eva foi expulso do paraíso e que teriam que cultivar a terra, e a terra daria os seus espinhos e abrolhos. E esses são os espinhos e abrolhos da nossa vida. Nós, de tempos em tempos, estamos passando por essas situações. Estamos passando por esses vales. Às vezes também é o vale da incredulidade. Quantas vezes a gente passou por momentos, tivemos fé, mas nós estamos num momento fragilizado, onde a nossa fé está sendo tão pequena, tão diminuída, porque eu não estou conseguindo enxergar um horizonte, eu não estou conseguindo enxergar algo positivo diante de mim nessa situação. Às vezes esse vale, ele cheira a incredulidade. A fé está distante de nós, a fé já se ausentou de nós há muito tempo. E às vezes a gente está vivendo nesse exato momento esse tipo de vale. Além disso, a gente também pode passar por o vale da escassez. O vale da escassez é o vale que tem assolado tantas pessoas nos dias de hoje, com essas crises, com a atual conjuntura do mundo. Não é uma coisa específica de uma nação, de um lugar, mas é algo no mundo. Então, tantas pessoas passando por escassez, tantos povos passando por escassez, tantas casas passando por escassez, coisas que você nunca pensou viver na sua vida. Hoje você pode estar passando por esse vale. Hoje você pode estar passando por essa situação. E tantos vales, tantos outros vales que eu poderia citar nessa manhã. Porque o que mais a gente tem para citar é coisa ruim, né? O ser humano, ele parece que tem o prazer de contar desgraças, né? A natureza do homem pende para isso, para contar desgraça. Então, assim, até cria-se concurso, né? Competição de desgraça. Às vezes você tá naquela conversa com os amigos, fala, nossa, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Aí o outro, não, mas olha, eu passei por isso e mais isso. E o outro vem com mais desgraça ainda. O ser humano, ele tem essa tendência de contar desgraças, né? Parece que o ser humano tem prazer no contar as desgraças. E isso é uma coisa que é natureza caída do homem. E às vezes a gente leva a nossa vida nesse ambiente. Aí eu peguei o significado aqui do vale. O que significa o vale? O vale é uma depressão,
tá? Então, um afundamento, uma depressão alongada entre duas montanhas ou dois acidentes geográficos, cujo tamanho pode variar entre quilômetros quadrados e centenas de milhares de quilômetros quadrados. Então o vale ele tem essa característica, ele é uma depressão, é algo que te coloca para baixo, é algo que te joga para baixo. Então você está num patamar e de repente você entra num vale, o vale ele te coloca para... naturalmente o vale ele te joga para baixo. Naturalmente o lugar desse vale sempre vai ser num lugar inferior. E sempre entre duas montanhas, sempre entre duas coisas que eu vou olhar e é maior do que eu. Então, por isso que na Bíblia, quando fala de vale, traz essa sensação de sofrimento, de tensão. Por quê? Porque no vale, quando você olha para suas laterais, o que você vê? Duas paredes enormes, intransponíveis. Se você tentar escalar, vai ser difícil, vai ser muito cansativo. Então, é uma coisa muito grande. E quando você olha para frente, quando você olha para trás, o que você tem? Centenas e centenas de quilômetros de vale. Justamente para dar aquela sensação de que eu não vou conseguir chegar até o fim. É muito longe. Além de ser um lugar difícil de estar, é um lugar difícil de sair, por sua distância e por sua dificuldade, por tudo aquilo que está ao redor, por essas muralhas que cercam esse vale. Então o estado de vale é um estado ruim. É um estado onde a gente chega no nosso limite, onde todas as coisas, todos os problemas, a gente tende a olhar ele com uma magnitude, com uma amplitude muito maior do que realmente ele é. Então, quando nós estamos no vale, tudo que vier somando a dificuldade do vale, vai ter um exponencial aí, vai ter uma expressão muito maior do que realmente é. Quando a gente está passando por um vale, e aí chega um outro problema, que numa outra situação que eu esteja em pastos verdejantes, esse problema para mim é fichinha, eu lido com ele, acabou, resolvi o problema. Mas quando você está no vale, qualquer mínimo problema, ele torna-se um grande problema. Ele toma uma dimensão maior, ele toma uma dimensão exponencial. E isso é característico do vale e das pessoas que estão nesse vale. Então esse é um panorama que eu tracei a respeito do que é o vale. E Deus pegou Ezequiel e vamos para esse vale. Vou te ensinar nesse vale aqui. Muitas vezes nós passamos muito tempo contando para Deus e até mesmo para as pessoas sobre os nossos vales. Damos detalhes, vivenciamos toda hora a dor e as sensações que esse vale carrega. Muitas vezes nós gastamos muito tempo contando sobre os nossos vales, contando para Deus e contando para as pessoas sobre o nosso vale, vivenciando cada momento desse vale, vivenciando cada sensação desse vale. Isso é uma característica humana, porque o homem ele tendencialmente ele tem tendência à autocomiseração. Naturalmente, quando a gente está sofrendo, a gente nutre em nós aquele senso de autocomiseração, de que as pessoas olhem para a gente e tenham pena, de que as pessoas olhem para a gente e tenham dó de nós. Isso é do ser humano, o ser humano precisa dessa atenção das pessoas quando ele está passando por muita dificuldade. Para quê? Para que as pessoas criem essa empatia. Então a gente acaba gastando muito do nosso tempo contando para Deus e contando para as pessoas as nossas misérias. Contando as nossas desgraças e vivenciando. Porque assim, o homem com menos intensidade, mas a mulher com muito mais intensidade. A mulher, quando ela vivencia um problema, ela vivencia como se aquilo estivesse acontecendo exatamente de novo naquele momento. O sentimento e as sensações da mulher é a mesma coisa que está vivendo de novo a mesma coisa. O homem já não, o homem consegue falar, ele sente, mas com menos intensidade que a mulher. Mas isso é algo do ser humano, de querer vivenciar essas moléstias, querer vivenciar essas desgraças o tempo inteiro.
Então, se você está passando por um vale hoje, não sei qual o tipo de vale que você esteja passando, eu não sei quem está do outro lado ouvindo essa palavra, mas esse vale, ele existe para um propósito. Esse vale existe na sua vida para um propósito. Esse vale não é para te matar, esse vale não é para te destruir. Esse vale tem um propósito. E a partir de agora, a gente vai ver qual o propósito de Deus nas nossas vidas quando nós entramos num vale. Amém? Então, o que mais importa? Mas qual é a real intenção de Deus para a nossa vida? O que Deus quer nos ensinar nesses vales? O que Deus quer fazer conosco e nos ensinar diante desse vale? Agora vamos ler de novo o primeiro versículo, que a gente vai ler agora sobre uma outra ótica. A gente leu sobre uma ótica de que ele foi até o vale. Vale da desgraça, vale disso, vale daquilo. Naquele lugar era um vale de ossos secos. Mas a gente tem os nossos vales da nossa vida. Então nós nos encontramos dentro do nosso vale. Essa foi a ótica que nós falamos em cima desse primeiro versículo. Mas agora a gente vai trazer uma outra ótica no mesmo versículo. E essa é poderosa em Deus. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Olha como começa o versículo. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou. Olha a diferença. A mão do Senhor estava sobre ele. Então eu quero dizer uma coisa, mesmo que você esteja no vale, a mão do Senhor está estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim como diz em Isaías 59, versículo 1, o Senhor não tem a sua mão encolhida para que não possa salvar e nem os seus ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. O Senhor o tempo inteiro está com as suas mãos estendidas sobre mim e sobre você. O Senhor tem os seus ouvidos abertos para nos ouvir. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou. E me carregou. Uma coisa é eu ir para o vale, estar no vale, permanecer no vale, entender vale, saber sobre o vale, ser PhD no meu vale. Outra coisa é Deus pegar e falar assim, não, eu vou te levar sobre o seu vale para te dar uma nova perspectiva sobre o seu vale. Aí ele diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou. Então é importante a gente entender que nós precisamos nesse vale ser carregados pelo Senhor. E ele carregou para onde? Para fora, no Espírito do Senhor. O que Deus está querendo mostrar aqui para Ezequiel? Ele tirou ele para fora, mas para fora de algum lugar. Quantas vezes a gente está enfiado no nosso vale e a gente está preso dentro de nós mesmos? A gente está preso dentro daquilo que a gente consegue enxergar. A gente está preso dentro daquilo que a gente formou de verdade para nós. Às vezes você está num vale, você olha para as circunstâncias, olha para tudo quanto está do lado e você chega a uma conclusão racional. Ah, tá. Isso aqui vai levar à destruição. Isso aqui vai levar à morte. Isso aqui não tem jeito. Geralmente a nossa razão, ela vai fazer uma matemática lógica e vai nos levar para um resultado que geralmente não é o resultado que Deus quer de nós. Então, quando nós estamos dentro de nós, quando nós estamos inseridos, afetado dentro de nós, porque o afetado é você estar voltado para dentro de você mesmo. Quando você está nesse lugar onde você só enxerga você, as suas limitações, aquilo que você consegue fazer, aquilo que você consegue agir, a forma com que você consegue agir, você só vai ter o resultado da sua razão, você só vai ter o resultado de você olhar aquilo e ver que aquilo vai terminar, vai te levar à morte, vai ser um fim ruim. Por quê? Porque você só consegue enxergar aquilo que é limitado. Então quando você está dentro de você, voltado para você, não é um bom lugar para você enxergar o seu vale. E aí o que Deus faz aqui com Ezequiel? Ele carregou ele para fora. É como se Deus tivesse pego Ezequiel de dentro ali. Sai daí, Ezequiel.
Sai daí, eu vou te colocar aqui, ó, por cima, para você poder enxergar segundo a minha ótica. Você está no vale, você está vendo com os seus olhos, você está vendo com a sua perspectiva, de dentro de você. E dentro de você, o que você tem? Os seus sentimentos, suas sensações. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Enganosos são os sentimentos do homem. Quando eu olho para o meu vale com os meus sentimentos, com as minhas sensações, eu só vou me enganar a respeito da realidade. O que Deus quer para mim e para você? Nos arrancar desse lugar onde eu só enxergo aquilo que é visível ao meu mero coração enganoso. Ele quer te tirar, ele quer me tirar desse lugar, nos colocar num lugar de onde ele enxerga. Ele quer colocar você assim, ó, do lado dele, ó, tá vendo? Eu estou vendo isso e você também pode ver isso diante desse seu vale. E aí o que ele fez? Tirou para fora no Espírito do Senhor. Então só o Espírito do Senhor é capaz de tirar a gente desse lugar interno, desse lugar onde a gente só vê as nossas emoções. O Espírito Santo é capaz de fazer isso. E nessa manhã eu creio que em nome de Jesus, Deus estará tirando você desse meio do seu coração, dessas sensações, desses sentimentos, porque enganoso é o seu coração. Mas as verdades vêm do Senhor, as revelações eternas vêm do Senhor. Os olhos do Senhor são melhor que os nossos olhos. Aí ele vai dizer: e pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Então ele tirou Ezequiel de dentro dele, vem cá, colocou ele no meio de um lugar de vale de ossos secos. Um lugar é ruim, o lugar não mudou, o lugar continuou ruim, mas a perspectiva agora vai ser diferente. O lugar pode ser desgraçado, o lugar pode ser negro, o lugar pode ser ruim. Quando eu enxergo com o meu coração, eu tenho uma perspectiva. Mas no mesmo lugar, sendo ruim, desgraçado, arruinado, com a perspectiva de Deus, tudo muda. Com a ótica de Deus, tudo muda. Pode vir o vale que for. Com a ótica do Senhor, esse vale vai se transformar num grande jardim verdejante, florido, regado por esse Deus. Não existe vale ruim com a perspectiva do Senhor. Aí ele vai continuar dizendo assim: e ele me disse, filho do homem, pode esses ossos viver? Aí Jesus, ele pega você, o Senhor pega você, te tira do meio da situação, te coloca para fora e mostra, ó, tá vendo essa situação? Você acha que isso pode mudar na sua vida? Você acha que essa situação, esse vale da sua vida pode mudar, pode ser transformado? Ezequiel ainda estava meio balançando nas ideias dele. E o que ele diz? E eu respondi, ó Senhor Deus, tu sabes. Então ele ainda estava fraquejante no meio da situação. Às vezes a gente pode estar assim hoje. Senhor, me tira, Senhor, olha isso aqui. Deus, tu sabes o que o Senhor pode fazer, né? Às vezes a gente está num nível tão baixo de fé que quando a gente olha, até mesmo Deus falando, tu crê que eu posso fazer alguma coisa aqui nessa situação? A gente olha assim, Senhor, tu sabe, se quiser fazer, se quiser mudar, pode mudar, tá? A gente está tão assim para baixo que às vezes a nossa resposta para Deus na situação acaba sendo essa. E Ezequiel estava nessa, porque o que ele via era um lugar de desolação. Aí, novamente ele disse, então Deus pega ele e fala assim, tá, você acredita mais ou menos, né? Então eu vou te dizer novamente, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ó vós ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. O que Deus está querendo dizer aqui para Ezequiel? Ezequiel, olha para isso e profetiza. Você não está vendo mudar absolutamente nada. Continuam sendo ossos, continua sendo a dificuldade. Mas olha para essa dificuldade e diz, profetiza sobre ele. Ó vós, situação que eu estou vivendo. Situação que eu estou vivendo. Ouve a palavra do Senhor.
Situação em que depressão que eu estou vivendo, ouve a palavra minha? Não, ouve a palavra do Senhor. O Senhor dá uma ordem para você. Ouve a palavra do Senhor. Aí ele diz novamente, profetiza sobre esses ossos e diz, ó osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que farei com que fôlego entre vós e vivereis. Eis que farei com que toda essa situação de morte, de fim, de término, gere vida, reviva, viva novamente, esperança brote. A palavra do Senhor, a palavra profética do Senhor para essa situação é essa. E o interessante aqui é que quando Deus fala a Ezequiel, presta atenção, deixa Deus ministrar no nosso coração. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei com que fôlego entre em vós e viverei. Engraçado, a maioria aqui conhece essa história, né? Eram ossos só. Imagina Deus soprar o fôlego de vida nos ossos. E os ossos se levantaram, um monte de caveirinha andando, respirando, só a caveirinha. Não tem um processo que depois vai acontecer entre tendões, músculo, pele, para formar o ser humano e depois ser soprado o fôlego? Existe esse processo. Só que quando Deus dá a primeira palavra a Ezequiel, ele fala assim, ó, eu vou fazer você ser tudo aquilo que eu quero que você seja. Você vai cumprir o meu propósito ao qual eu estabeleci para você nessa terra. Esse é o resultado final que Deus quer de você. E ele vai soprar vida para que isso aconteça. Deus está soprando o Espírito Santo dele sobre a sua vida para que todos aqueles sonhos que ele tem sobre você, a respeito de você, para que você seja, para que você exerça, isso vai acontecer. Deus sopra e vai acontecer. Então é como se Deus estivesse falando, olha, eu vou te dar o resultado final. O resultado final é que você vai viver, você não vai morrer. O resultado final é que você vai se levantar dessa situação e vai viver. Aí lá na frente ele vai explicar, mas existe um processo. Existe um processo de criar tendões, de crescer os músculos, de dar fortaleza para esse corpo, para depois você viver aquilo que foi profetizado pelo Senhor. E o engraçado aqui é que quando ele diz, ele já joga lá na frente. O Senhor, quando ele fala com a gente, ele joga a gente lá para frente. Ó, eu vou fazer de você isso, isso, isso e isso. Eu vou fazer com você isso, isso, isso e isso. E nessa manhã, nesse vale onde você se encontra, a palavra de Deus diz que você não vai morrer nesse vale, você não vai permanecer nesse vale. O Senhor tem algo maior para você. O Senhor determinou algo muito maior que você nem imagina que você vai viver no Senhor. Mas para viver tudo isso, dentro desse vale, o Senhor vai trabalhar na sua vida. O Senhor vai construir esse novo ser que Ele quer. Porque o real propósito de Deus é criar um exército extremamente grande e poderoso em você. O Senhor quer criar em você um exército poderoso. O Senhor quer criar em você um soldado poderoso para exercer o que Ele tem para a sua vida. Aí Ele vai dizer aqui, eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então agora aqui o Senhor vai dizer o passo a passo do que Ele vai fazer com o povo. Então primeiro Ele joga lá na frente, olha, eu vou fazer com você. Mas como eu vou fazer com você? Osso não para com osso, o osso precisa ser ligado, um osso no outro osso. E o que faz essa ligação de um osso com outro osso são os tendões. São os ligamentos que ligam um osso no outro osso. E aí ele vai fazer crescer os músculos. O músculo é que vai dar a sustentação e a movimentação. E isso é feito pelos tendões ligados no músculo e no osso. Então Deus ele vai construindo um ser. Não é de qualquer jeito que Deus vai fazer. Não é de qualquer forma que Deus vai fazer. Deus tem o jeito certo dele de fazer. Muitas vezes a gente está no vale e a gente quer sair desse vale de qualquer jeito. A ideia, aquilo que tem na nossa mente é tão assim, obstinada, que a gente
quer sair desse vale de qualquer jeito. E o qualquer jeito nosso de sair do vale nos joga sempre para um próximo vale. Quando eu quero sair pelos meus atalhos nesse meu vale, eu sempre caio dentro de um outro vale. E muitas vezes o outro vale é mais profundo do que o primeiro vale. Então eu não sei, eu não tenho direção, eu não tenho lugar para ir. Eu espero no Senhor, porque o Senhor tem o jeito certo dele de fazer. Então Deus quer criar um propósito para a sua vida. Deus tem esse propósito para a sua vida. Mas durante para que esse propósito se realize, existe todo um processo. E Deus sabe como fazer. Deus sabe onde pegar um ossinho, ligar no outro. Deus sabe dentro do seu coração o que precisa ser mudado, que levou você a cair nesse vale. O que levou eu e você a estar nesse vale. Então essa ligação Deus vai fazer de forma perfeita. Deus vai trazer os músculos a esse corpo de forma perfeita, para dar resistência para um próximo processo. Então Deus ele quer forjar de mim e de você pessoas fortes, porque virão outros vales e não serão os mesmos vales. E nos outros vales eu vou ter mais corpo, eu vou ser mais encorpado para resistir. É isso que Deus quer fazer de mim e de você. E aí, isso ele disse a Ezequiel. Ele disse que faria isso para quê? Para que eles saibam que Deus é o Senhor, que Ele é o Senhor. Aí Ezequiel vai dizer assim: então eu profetizei como havia sido ordenado. Muitas vezes Deus ordena para a gente tantas coisas. Deus já tem falado comigo, com você, tantas coisas. Mas a gente ainda insiste em fazer do nosso jeito. A gente ainda insiste em fazer do mesmo método, da mesma forma com que a gente sempre fez. Não dando ouvido às ordenanças de Deus. Deus ele tem o processo dele, Deus tem a forma dele. Você quer sair desse vale? Você quer sair dessa situação realmente e sair com vitória, sair mais do que vencedor dessa situação? Então siga o que Deus disse para que você faça. Muitas vezes o que Deus diz para nós fazermos custa de nós muita coisa. Custa de nós o nosso eu, custa de nós a nossa vontade, custa de nós a maneira com que eu sempre gostei de fazer, o modinho com que eu sempre gostei de fazer. Então custa eu negar o meu eu. Geralmente vai custar negar o nosso eu nesse processo. Mas desde que você faça segundo o que o Senhor mandou com que você faça. Quando você faz segundo o que o Senhor ordenou, as coisas vão acontecer. Por que a gente não consegue ver e viver os milagres de Deus? Porque muitas vezes o Senhor fala, olha, faz exatamente assim. E eu insisto em fazer exatamente o contrário. E quero viver os milagres de Deus. Sem a palavra do Senhor lançada, não existe milagre do Senhor. O milagre do Senhor ele só pode ser realizado quando existe uma palavra de Deus lançada no mundo espiritual. Quando Deus lança uma palavra e eu estou sob essa palavra, debaixo dessa palavra, os milagres acontecem. As coisas sobrenaturais acontecem na minha e na sua vida. Então ele está dizendo aqui, ó, eu profetizei como me havia ordenado. Então ele falou exatamente o que Deus mandou ele dizer. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve uma agitação. Então, muitas vezes nos nossos vales, e é o que normalmente acontece, quando você recebe do Senhor algo, fala, olha, Deus falou comigo que eu tenho que fazer exatamente assim, 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 e eu vou sair desse vale. Você vai lá e profetiza, você vai lá e toma passos de fé, você vai lá e anda segundo essa palavra de Deus. O que acontece? Barulhos, agitação, tudo ao seu redor parece que começa a piorar. As coisas começam a balançar, as coisas começam a desestruturar mais ainda. Por quê? Quando existe uma palavra de Deus, todo mundo espiritual se agita. Todo mundo espiritual ao nosso redor se agita. E isso quando eu estou
em cima, debaixo da vontade de Deus, profetizando algo que Deus colocou no meu coração a respeito daquilo, quando eu estou prestes a andar do meu vale em direção a uma saída, tudo ao meu redor começa a fazer barulho, tudo ao meu redor começa a se agitar. E esse barulho não é um barulho de destruição, mas é um barulho de vitória. Porque quando a gente ouve o mundo espiritual se mover, é porque eu sei que eu estou indo na direção correta. Quando eu ouço o mundo espiritual se movimentar, se agitar, é porque eu estou na direção correta. Então, se você tomou um passo diante do Senhor, se você tomou uma atitude diante do Senhor, diante de uma direção de Deus, está em direção à saída desse vale, mas ao seu redor você está começando a ouvir barulhos, agitação, fique em paz. Porque esse barulho só é para afirmar de que Deus é contigo, de que o Senhor muito em breve te tirará desse vale com uma pessoa com um grande exército dentro de você, com uma pessoa mais valente dentro de você, com uma pessoa mais estruturada dentro de você, que poderá vencer muitas outras dificuldades maiores do que você já viveu até hoje. Então não se perturbe com os barulhos e com a agitação ao seu redor quando você está sob uma palavra de Deus, porque isso é resposta do ambiente que você está na direção correta. Então fique firme naquilo que Deus colocou para você. Fique firme naquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E quando eu contemplei, eis que tendões, carnes vieram sobre eles, pele cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então, enquanto ele ouvia aqueles barulhos, ele poderia ter ficado agitado, poderia ter ficado perturbado. Mas logo em seguida, quando ele ouviu essa agitação do mundo espiritual, quando ele ouviu osso bater sobre osso, que ele olhou, tudo começou a acontecer. Então isso eu profetizo sobre a sua vida. Declare, profetiza sobre o seu vale. Profetiza sobre o seu vale, que será um vale que gerará vida, que essa situação não te trará morte, que você sairá desse lugar. Muitas coisas vão se agitar ao seu redor, fazer barulho, mas permaneça firme, porque em seguida ossos se juntarão aos ossos, tendões nascerão novamente, músculo, pele. Você será estruturado em Deus, mas acima de tudo, ele profetizou novamente. Então ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos para que eles possam viver. Então o que ele fez? Então eu profetizei como ele me havia ordenado. E o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. É isso que o Senhor tem, em nome de Jesus, que nós possamos profetizar aos quatro ventos, ao Espírito Santo sobre o nosso vale, que nós possamos falar, Espírito Santo, sopra sobre esse vale agora, sopra sobre essa situação agora, sopra sobre esse vale de depressão, esse vale de perda, esse vale de morte, sopra vida sobre nós. E é essa ordem que Deus tem para nós nessa manhã, que nos nossos vales nós possamos profetizar ao vento do Espírito Santo, que sopre sobre nós, que sopre sobre esse vale, a vida de Deus, a fim de quê? A fim de somente transformar a situação? Não, a fim de que nos transforme em um homem, em um guerreiro, em um exército o quê? Extremamente grande, extremamente poderoso. Nós sairemos dessa situação extremamente grande, poderoso em Deus, porque o Espírito Santo de Deus soprou vida sobre essa situação. E em nome de Jesus, que o Senhor sopre vida sobre nós. Aí ele vai dizer o versículo 11, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel, e eis que eles dizem, nossos ossos secaram, nossa esperança está perdida, nós estamos cortados para fora. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trareis a terra de Israel, e sabereis que eu, o Senhor,
quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó meu povo, e vos trarei das vossas sepulturas, e porei o meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e cumpri, diz o Senhor. O Senhor, ele é fiel para cumprir. O Senhor está dizendo aqui para Ezequiel: Ezequiel, existe o vale? Existe. Existe a dificuldade? Existe, ela é real, ela está aí. Mas eu vou te tirar de dentro de você mesmo e vou te colocar aqui do meu lado para você ter uma nova ótica a respeito desse vale. E em que você vai olhar para esse vale segundo eu olho para esse vale. Você vê ossos secos, mas eu vejo um grande exército. Ezequiel, quando você olha para esse vale, você vê ossos secos, mas eu vejo um grande exército. Então Deus quer nos tirar da nossa ótica humana, para que a gente possa enxergar dentro dos nossos vales o que Deus quer nos transformar, em que Deus quer nos transformar. Então o Senhor, ele me chama você nessa manhã para te tirar de dentro de você e ter uma nova ótica sobre esses ossos, sobre essa situação que você está vivendo, sobre esse vale. E ele diz para você nessa manhã: profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale. Isso não é para destruição. Você tem um Deus que é maior do que qualquer outra coisa. Você tem um Deus que é soberano. Você tem um Deus que é um Deus de milagre, de maravilhas. E o Senhor que fez, ele faz. E nessa manhã o Senhor te diz: profetiza sobre esse vale. Pede para que o Senhor, o Espírito dele, sopre vida nesse vale. Sopre vida nesse vale. Então que nessa manhã nós possamos trazer esse Espírito, esses 4 ventos soprando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos vales. Porque o Senhor, ele quer realizar em mim e você, formar em mim e você um grande exército poderoso para o Senhor. E ele diz aqui: então sabereis que eu sou Deus e cumpro tudo o que digo. O Senhor, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele disse para você. Se um dia você receber uma palavra do Senhor, Deus, ele cumprirá na sua vida. Deus, ele fará na sua vida. Basta somente você estar na postura com que o Senhor te chamou para você estar. Quando Deus disse a Ezequiel: fale assim, 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 Ezequiel disse: eu falei assim, 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 como o Senhor me ordenou. Então tudo que o Senhor te ordenou para esse tempo, faça, seja fiel ao Senhor naquilo que ele colocou para você para esse tempo. Que todo vale que você se encontrar não passará do que terra fértil para Deus transformar num grande e lindo jardim. Então todo vale com o Senhor é uma terra fértil para se transformar num grande, lindo jardim. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Que Deus possa abençoar a sua casa, que hoje seja um dia de profético para a sua vida, que você possa profetizar na sua casa, que você possa profetizar sobre essa situação que você está passando, se encontrando, e creia que o Senhor pode realizar todas as coisas, não é algumas coisas. Deus, ele realiza todas as coisas. Que nessa manhã Deus possa abençoar o seu coração e a sua casa. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa manhã nós nos colocamos na tua presença, Deus, primeiramente agradecendo a ti, Deus, pelo que o Senhor é em nós, agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor é e faz em nós. Pai, em nome de Jesus, segundo esta palavra, Pai, debaixo desta palavra, Deus, nós nos colocamos na tua presença, Deus. Nós sabemos que nós temos passado por vales, irmãos têm passado por vales difíceis, mas não existe dificuldade para o Senhor, não existe impossibilidades para o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós profetizamos. Nós nos unimos aos nossos irmãos para profetizar. Profetizar o fôlego de vida. Profetizar vida nesse vale. Apesar de que esse vale traz cheiro de morte, sensação de morte, estado de morte. Mas onde o Senhor está, há vida.
Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja soprado sobre essa casa, sobre essa vida. Em nome de Jesus, gerando vida, gerando o propósito que o Senhor tem, Pai. O Senhor não nos quer dar coisa. O Senhor só não nos quer dar coisa. O Senhor quer nos transformar. Deus, assim como esses ossos secos foram transformados num grande exército. Deus, transforma a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que não sejamos mais ossos, que não sejamos mais ressequidos, mas que sejamos um grande exército poderoso nas mãos do Senhor. Que nós sejamos construídos segundo a imagem do teu Filho, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos vida sobre a vida dos nossos irmãos. Toda depressão, todo sentimento de morte, todo sentimento de aniquilação seja destruído agora em nome de Jesus. Nós declaramos vida sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que toda ação do inferno bata em retirada da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que a tua paz, Deus, que teu amor infinito, que a graça de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, esse que sopra a vida em nós, esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha esposa, minhas filhas, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã. Aleluia, Jesus. E é um desejo do nosso coração que Deus faça mesmo o que Ele tem que fazer. Aleluia. Comigo, com a minha casa e com você. Amém. Somente creia em tudo aquilo que o Senhor falou a você. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado com o Senhor. Amém.